O Estado é assim uma forma política que só se constitui como nação quando cria a comunidade que comunga, mesmo que forjados artificialmente, de valores emocionais e símbolos comuns. Só dessa maneira se sedimenta uma nação como unidade política imaginária. Embora muitas vezes os conceitos de Estado e nação apareçam como sinônimo, o que consolida o primeiro é a substância humana que o forma e que é formada ao seu redor. É preciso forjar e mobilizar, portanto, a existência de um sentimento de pertença, a partir da língua, dos emblemas nacionais, dos mapas, dos censos da natureza, dos costumes, todos devidamente selecionados. Bom, hoje é uma videodica de um excelente livro, O Sequestro da Independência. Quer saber mais sobre isso? Não saia daí! Lembrando, pessoal, que eu tenho uma playlist sobre a independência do Brasil. Lá você vai encontrar uma videoaula que eu explico os processos que vão levar à independência do Brasil no contexto político, econômico, social. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Pessoal, esse livro aqui, que é, no caso, ele foi lançado em 2023, que ele foi feito por 3 pessoas, tá? Pelo Carlos Lima, Lúcia Stampf e a Lilian Schwartz. O Sequestro da Independência, eu acho que ele é um livro obrigatório para quem gosta de entender ou quer entender a construção da nossa nacionalidade através de imagens. Exatamente isso que você ouviu. Então, eles vão trabalhar aqui no caso, tá? Mas professor, mas só diz assim, um sequestro da independência do Brasil. Então, como assim um sequestro da independência? Eles vão estar criticando. Qual é a ideia principal desse subtítulo aí, o sequestro da independência? Na verdade, eles vão construir, né, eles vão mostrar a construção do mito sobre a independência do Brasil através dos quadros, né? Como o Brasil, em algumas partes da sua história, que vai desde o primeiro reinado ao segundo reinado, chegando até a ditadura civil-militar, como eles vão tratar essa ideia de criar um herói, mitificar esse brado aí, né, do Dom Pedro I. E essa ideia da gente representar momentos históricos através de pinturas não é algo exclusivo só dos Estados Unidos, só da França, só da Inglaterra, que tem um quadro muito, muito famoso, né, do Henrique VIII, né, que tem todo um contexto histórico. Quando ele mandou fazer aquele quadro, ele já estava doente, mas ele manda retratar, não é, ele de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa, para ficar, né, na memória, né, das futuras gerações aí como um grande, não é, rei absolutista, né, da Inglaterra. Nós temos 2 obras excelentes, tá? Uma é do René François Moreau e a outra é do que é a clássica, né, que está lá no Museu do Ipiranga, que é do Pedro Américo. A do François René Moreau, eu vou colocar aí na tela para vocês darem uma olhadinha. Tá? Lembrando que eu tenho uma videoaula especificando cada detalhe dessas obras, tá bom? Então, eu vou referir essas obras devido aqui ao livro, tá? Então, quando a gente fala desse quadro, a gente percebe que ele mostra um Dom Pedro, ele como líder popular. Isso já caiu até na prova do Enem, para analisar também esse quadro, não só na prova do Enem, mas no vestibular tradicional. Então, quando a gente olha, né, esse quadro, a gente percebe o Dom Pedro, né, montado em um cavalo, olhando para o céu, levantando as mãos, as pessoas, né, emocionadas, se abraçando. Isso dá uma ideia, não é, que a independência foi para o povo e feita junto com o povo. Então, essa ideia aí, não é, de nação, de um líder, de um grande líder popular.
Mas se você pegar, por exemplo, a história do Dom Pedro I, ela está muito longe, gente, muito longe do que é retratado nesses quadros, até nas novelas, não é? Onde nós temos vários atores que interpretaram Dom Pedro de uma maneira carismática. Bom, tem uma que eu não gosto, que é do Caio Castro. Não tem, que aquele está longe do que foi o Dom Pedro que a gente analisa em sala de aula, que era um Dom Pedro que não tinha tanto carisma, era autoritário, e isso não quer dizer que ele não foi importante, né, para a emancipação do Brasil, que é isso que eu digo, não é, para os alunos, tá? Então a gente tem que analisar a construção de um herói que é criado e o que foi realmente, não é, esse personagem que é o Dom Pedro. Quando a gente olha para Dom Pedro Américo, a Lilia Schwartz, ela analisa muito, gente, é muito bom a maneira como ela analisa. Se a gente olhar o quadro do Pedro Américo, ele dá uma grandiosidade muito grande. Lembrando, pessoal, que esse quadro ele foi feito em 1888, quando o segundo reinado já está em decadência, praticamente está numa crise. Tanto é que um ano depois o segundo reinado acaba, que é em 15 de novembro de 1889, que é criado aí a proclamação da República. E o Dom Pedro II, toda a família real, né, são expulsos daqui do Brasil, tá? Pelo então, né, Deodoro da Fonseca, que vai ser, no caso, o nosso primeiro presidente aí, que ele derrubou a monarquia e é considerado também um golpe de Estado, porque você derrubou, no caso, o imperador, que era o Dom Pedro II, ok? Então, quando a gente olha esse quadro no contexto do segundo reinado, o segundo reinado ele tem uma ideia de criar uma identidade nacional. Tanto é que esse quadro até hoje ele é famoso, está lá no museu, não é, de São Paulo. Ele é muito bonito assim, sabe, de você ver a grandiosidade e as intenções que estão escondidas ali naquele quadro. Então, se a gente for pegar o contexto, por que o Dom Pedro parou ali no Riacho do Ipiranga? Tem uma videoaula, gente, que fala muito sobre os motivos que levaram o Dom Pedro passar pelo Riacho do Ipiranga, porque ele estava com dor de barriga. Sim, ele estava com dor de barriga, por isso que ele parou ali, né? Professor, aonde é que tem essas informações? Vai ser uma outra videoaula que eu estou fazendo também, tá? Que é esse aqui, que é Lançamento, tá? Que é do historiador Rodrigo Trespac, Os Nomes da Independência do Brasil, tá? Esse aqui é um outro contexto, muito bacana. Eu já fiz uma videoaula do outro livro dele que fala dos personagens da independência do Brasil, não mostrando somente o Dom Pedro como protagonista, tá? Mas outros que foram importantes, mas são esquecidos pela macro história, pela história dos grandes eventos, tá? Então, esse quadro, ele é feito de uma maneira grandiosa. Então, Dom Pedro está ali, do lado de uma comitiva, né? E levantando as mãos para cima com a sua espada. Lembrando que esse quadro, ele é um plágio, viu, pessoal? Ele é um plágio do quadro de Napoleão Bonaparte, a Batalha de Friedland. Dá uma olhadinha lá naquela videoaula específica sobre os quadros lá, tá? Então, ela vai mostrar como esse quadro ele também está excluindo, sim, a população. Enquanto do François René Moreau você tem o Dom Pedro como um líder popular, né? Esse quadro do Pedro Américo, ele é mostrado uma exclusão. Porque se você olhar aquele personagem lá de canto ali, aquele tropeiro ali, que ele está olhando, ele não está entendendo. Pelo menos a gente pode analisar essa crítica aí do Pedro Américo, apesar de ser grandioso, que tem os dragões da independência nesse quadro, né? E o Dom Pedro montado a cavalo, porque ele não estava montado num cavalo, ele estava montado em uma mula, até porque aquele local ali, não é, para você fazer a travessia, né, de São Paulo para o Rio de Janeiro, né, é uma área muito ali que cavalos não eram utilizados, sim, mais mulas.
tá bom? Mas uma coisa que ela explica, que é muito engraçado como ela fala, tá? Mas outros livros, como o do Rodrigo Trespac, ele também explica isso. Então ela aborda essa ideia de exclusão da população. Eles, né? Porque tem muito texto da Lia Schwartz aqui nesse livro. Então ela chega a falar sobre o período da ditadura civil-militar, que quando, na década de 70, vão trazer os restos mortais, né, do Dom Pedro, porque ele morreu, no caso, em Portugal, e é trazido para cá, para o Brasil, e feito toda uma honraria, tá? Não se esqueçam que no bicentenário da independência, né, trouxeram o coração de Dom Pedro, que gente, acharam que o povo ia ficar, mas não teve tudo isso não, foi um dinheiro muito gasto para um evento que a população, entendeu, não teve toda essa coisa de glória, que é um problema que nós temos, não é, que dizem alguns autores que o brasileiro ele é patriota de chuteira, então que o nosso patriotismo está ligado muito a eventos esportivos, né? Então falta muito também ser trabalhado de uma maneira honrosa a nossa história. A gente pega novela, pega séries de televisão, sempre mostrando os personagens da família real como bobos, entendeu? Como Dom João, Carlota Joaquina. Então acho que falta também levar algo com mais seriedade à nossa história, tá? Por isso que esse livro ele é essencial, tá? E ela vai mostrar charges atuais sobre criticando o processo de independência. Eu acho que isso é um livro obrigatório, até para você que está fazendo vestibular, para você que pensa em fazer o Enem, ou você quer ter um lado crítico sobre as obras que foram criadas da independência do Brasil. Nossa, gente, vale a pena mesmo, entendeu? Você ter este livro aqui, gente. Isso aqui é leitura recomendada, tá? Tá em promoção lá na Amazon, viu? Eu comprei por lá também, tá? Então, galera, vale a pena, recomendo você comprar esse livro aqui. Se você gosta de história, então tem que estar na sua biblioteca. Então, na minha biblioteca pessoal aqui, ele está, porque isso aqui, gente, vale a pena investir na educação, em boas leituras, sempre vale a pena. E esse aqui, sobre a independência do Brasil, é excelente. Então, lembrando, a ideia desse livro não é desconstruir, não é, o Dom Pedro I, você que acha que muitos historiadores têm essa ideia, mas é mostrar quem eles eram mesmo, entendeu? Mostrar aí quais são as ações políticas, as reais intenções políticas, sociais, né, nesses quadros. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, comenta aí nos comentários. Se você pretende comprar, também comenta aí. Se gostou, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Então, até a próxima. Tchau, pessoal.